Hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Hoje eu vou falar de como é realmente a batalha no mundo. No mundo aqui é uma batalha espiritual? Sim, com certeza é. Mas se você acha que você vai continuar criança infantil de 5 anos, sem compromisso, sem responsabilidade nenhuma, deixa a vida me levar que a coisa vai acontecer, hoje eu vou te acordar. A amante, ela investe pesadíssimo para conquistar o seu marido. O amante investe pesadíssimo para conquistar a sua joia preciosa que faz tudo para você. Não tem muitas mulheres assim no mundo. Então, a sua mulher que é tudo, que é fiel, que cuida da casa, que faz de tudo por você, ela é desejada por um monte de homem aí fora. E o contrário também. O seu marido, que é casa-trabalho, que deixa tudo na sua mão, é desejado por um monte de mulher por aí. E aí entram esses personagens que são os amantes. E a Bíblia fala deles, só que a Bíblia já fala num tom de repreensão. No entanto, a gente sabe que os amantes fazem os trabalhos formiguinha de conquistar aos poucos e eles não têm pressa. Para eles é um dia, um mês, um ano, 10 anos. Eles vão ir detonando a sua relação, porque eles vão ir conquistando o seu cônjuge aos poucos, com palavras, com seduções, com elogios, com coisas que você está deixando de fazer. Então, para você que está achando que a vida de casado é brincadeira, para você que está achando que a restauração é brincadeira, que eu vou orar uma noite, outra noite eu tenho preguiça, a amante não tem preguiça. Ela está dia e noite. Eles estão dia e noite, em todo o tempo, investindo pesado para conseguir a vitória. Pode ser que tenham idas e vindas, mas eles não descansam. Eles estão investindo, eles vão se vestindo de um personagem para ser a pessoa perfeita que você não está sendo, porque eles criaram um personagem perfeito para o seu cônjuge, para o seu esposo, para o seu marido. Eles criaram um personagem perfeito que você não atende, mas elas atendem, eles atendem. Então, eles vão ter que viver esse personagem. E eles vivem somente enquanto estão na presença. E ali você pode conseguir alguma vantagem depois que eles estão juntos. Mas não conte com essa vantagem. Porque eu conheço vítimas de narcisista, porque o seu cônjuge, ao te largar e ficar com a amante, ele é um narcisista. Porque ele obriga ela a se manter naquele personagem que ela criou. E ela vai viver esse personagem, sendo vítima de agressão, violência, de tudo que é tipo. Mas ela tem um homem, ela aparece para a sociedade que ela tem alguém. A sua mulher tem um marido e ela aparece para a sociedade que ela tem alguém com mais renome do que você tinha. Então, eu falo nos dois lados porque eu atendo homens e mulheres. Então, muitas vezes a mulher larga o marido e larga os filhos para ficar com uma pessoa que para ela é uma pessoa lá do além muito mais perfeita. E aquela pessoa vai ter que se manter num papel de narcisista para se manter naquela promessa. Porque quando eu vendo um produto para você, eu tenho que fazer toda uma propaganda desse produto. E depois que você adquire, você pode desistir dele quando você vê que foi enganado. Mas aí eles mantêm esse personagem. E aí que entra e aí que entra o detalhe. Ela continua investindo nesse personagem. Você não quer investir na sua santificação. Você não quer investir no seu crescimento espiritual, no seu casamento, na relação da sua família toda. E eu não estou aqui isentando de maneira nenhuma, nenhum alecrim dourado, nenhuma mulher adúltera. Eles são totalmente culpados, sim, por cair na conversa, por cair na lábia. São totalmente culpados. Não existe alecrim dourado protegido aqui no meu canal de maneira nenhuma. Ninguém é santo. Caiu porque quis. Não percebeu que estava sendo enganado. É pura mentira, é puro engano. E você está largando as pessoas mais importantes da sua vida, que é a promessa da primeira aliança, que é seus filhos. E se você está abandonando isso, os filhos da mocidade, sabe que Deus exige de você, os primogênitos? O filho da mocidade, a filha da mocidade, o primogênito. O que você tem feito com o pai deles? O que você tem feito com eles? Deus quer eles de você, Deus requer eles de você.
É mandamento bíblico, Deus exige o primogênito, assim como ele exige o primeiro pagamento, o primeiro salário, o dízimo, ele sempre vai exigir a primeira. Então, a primeira aliança é do Senhor, o Senhor prometeu. E essa você deve guardar até a morte, nunca deve mandar embora, porque a pena de morte se fizer isso. Adultério, fornicação, e como é que é o nome do outro? Adúlteros e tem mais um nome, eu esqueci. Mas são todos pecados de morte. Quando fala de repúdio, não tem pecado de morte, porque no Velho Testamento era tudo pecado de morte. Então, não tinha isso. Repúdio era simplesmente vou largar porque não me servia mais, né? Então, repúdio, no caso, é por qualquer coisa, não é um pecado, né, extremo. O pecado extremo é morte, pena de morte. E você não quer investir em você, não quer investir na sua restauração. Eu não estou aqui isentando alecrim dourado nenhum de sua culpa de cair no pecado e na morte, de ser escravo do pecado lá com a pessoa, com o M e o H, como escolheu viver, como está vivendo. Não tem nada de inocentar ninguém aqui. Estou apenas dizendo que no mundo essas pessoas de mau caráter investem alto e pesado para destruir a sua casa, o seu casamento. E eles estão sendo influenciados pela mídia, pela música e por todo mundo de que eles estão certo. Você não quis ser a mulher sábia, perdeu. É isso que eles vão falar. O mundo fala isso para você. Só porque eu aqui no canal vou falar a mesma coisa. Então, você acha que vai ser simplesmente uma brincadeirinha de criança, que a pessoa é obrigada a ficar com você a vida toda e você não vai precisar se esforçar. Vai sim. Para começo de conversa, eu gosto de ponhar tudo de acordo com a Bíblia, a amante, né? Em Provérbios 5, 3 e 4. Provérbios 5, 3 e 4 vai falar dela... Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Você imagina um bom hálito que ela tem, né? Deve ter um pouco de cerveja, um pouco de cigarro, um pouco de tudo, para deixar a pessoa bem alucinada. Então, assim, você imagina a sedução que é. Aí, fora as palavras de lisonja, você vai ir para casa, para ela te xingar de novo, fica aqui comigo, dorme aqui, né? Aí você vai para casa, ela só reclama, enfim, né? São as palavras que ela usa. Mas seu fim é amargoso como o abisinto, agudo como a espada de 2 gumes. Aqui a Bíblia, ela sempre já esculacha o final, porque ela quer deixar bem claro que é o final, mas isso pode durar décadas. A pessoa ali sendo usada pelo inimigo, por um narcisista, por uma narcisista, mas isso pode durar décadas. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para os que não ponderam na lei do Senhor e não estudam a palavra do Senhor, né? As suas andanças são errantes, jamais conhecerá os caminhos de Deus. Então, são pessoas errantes que não buscam a palavra da sabedoria. Então, Provérbios 6, 26 vai falar também que ele vai chegar a mendigar pão, né? Porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de alma preciosa. Ela não está atrás de qualquer um, ela está atrás de pessoa preciosa, de pessoa que tem horário, que faz as coisas certinho. Ela está atrás de destruir a família, o lar e a família de quem é direito. Ela não quer gente errada. Os bêbados, os drogados, que perdem tudo em jogo, eles não querem. Os sujos, não, eles querem o seu. Bem cuidado, que você cuida bem, né? Assim, a mulher adúltera
É como uma mulher com falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua própria alma e achará o castigo de Deus e o vilupendo, e o pobre nunca se acabará. O pobre é desprezo, né? Tem uma parte aqui que fala que ela dá as ofertas, dá os dízimos, faz a parte religiosa. Hoje em dia é muito fácil, toda religião aceita a mulher adúltera, ela dando dízimo, pagando oferta, confessando seus pecados, para depois ir lá e dizer, eu já paguei meus votos, já fiz tudo, já estou com minha cama feita. Então ela é uma mulher extremamente, aparentemente religiosa, pensa só no negócio. Mais algumas características dela aqui, ó. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite. Então, de tardezinha, depois do serviço, a pessoa já está cansada, não vai querer tomar uma cervejinha, assim, como é o mundo, né? Vai querer socializar um pouco com os amigos, né? E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. Então, eu já sou contra adornos. Enfeites de prostituta e astúcia no coração, ou seja, ela se preparou todinha para aquele momento, né? Estava alvoraçadora, ou seja, é alguém que gosta de rebolar, de se remexer, de todas essas coisas assim. E não paravam em casa os seus pés, então ela está sempre fazendo muita coisa, né? Ela não para quieta. Foi para fora, depois pelas ruas, ia espreitando por todos os cantos, chegou-se para ele, o beijou, ou seja, ela chega se cumprimentando com um beijinho no rosto, olha só. Então, ela é totalmente entregue, assim, né? Aí ela fala, sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos, ou seja, ela era religiosa. Ela é extremamente religiosa, ela pagou todos os votos e isso mantém o sistema religioso todinho, porque elas estão em dia. E geralmente a mulher que estava lutando por restauração não tem nada em dia. Não dá dízimo, não dá oferta, acha que isso é um dinheiro jogado fora e muitas vezes ainda convencido pelo marido, né? Mas ali ele gosta dessa conversa, ela é dizimista, ela paga as coisas certinho na igreja, né? Por isso saí ao teu encontro a buscar-te, ou seja, é algo do acaso, aconteceu, por isso que eu te encontrei, porque o Senhor fez com que esse encontro acontecesse. Então eles vão falar que foi Deus, né? Ao teu encontro a buscar-te diligentemente e te achei, né? Porque o Senhor permitiu. Então elas vão usar dessa lábia de dizer que é da vontade do Senhor, mas aqui está condenando. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria. Isso já é uma insinuação de vamos ali em casa, vamos, né? Então ela é toda oferecida. O que muitas vezes o homem chega em casa e não encontra, porque a mulher tem muita coisa para fazer, ela ainda está suja, ela às vezes ainda está na lida, porque ela quer trabalhar fora para ajudar nos gastos, então ela às vezes nem tomou banho ainda. E a outra ali está toda cheirosa, toda arrumada, toda pronta, já com a cama toda pronta. Então, é o contraste do investimento que ela faz para conquistar seu alecrim dourado. Não estou inocentando ninguém de não ser sábio, de não buscar entendimento. Já perfumei meu leito com mira, aloés, canela. Vem, saciemo-nos de amores, até de manhã, alegremo-nos com amores. Olha só que convite maravilhoso, enquanto que em casa a mulher está lá, ó, só brigando. Infelizmente, é essa a verdade. E ela vai continuar investindo assim, pesado, para pegar o seu marido, para pegar a sua esposa. Isso vale também para homens. Homens fazem isso para tirar mulheres direitas de casa, porque não tá fácil mulher que presta para cuidar de casa. Aí eles veem, a mulher do fulano, nossa, a mulher do fulano tem que dar um jeito. Eles dão um jeito para conquistar, para tirar de casa. Infelizmente, é essa a verdade. Assim, o seduziu com palavras muito suaves, e o persuadiu com lisonjas dos seus lábios. Isso está tudo em Provérbios capítulo 7, tá? Do versículo 6 em diante.
Aí você pode ver que ela vai conquistando a pessoa e aquilo é um caminho de morte. O homem não tem como escapar. Aqui está dizendo que ele não tem saída, que é de morte. O fim dele é a morte ali, naquele leito, naquela cama que tanto prometeu. Ele vai morrer ali de câncer, ou de violência, ou de qualquer outra coisa. Mas ele vai morrer ali. E essa é a pena dele. Bíblia, na Bíblia, a palavra de Deus garante isso. Pode ser que dure 10 anos, pode ser que dure até 40 anos. Eu já vi gente que largou família e ficou 30 anos com a amante, até morrer lá doente. Acontece, acontece. E aí, você que é mulher direita, que é mulher sábia, está agindo de maneira tola e acaba favorecendo para que ela consiga tudo mais fácil. Como que é a luta espiritual para lutar pelo seu casamento? Temos na Bíblia, já temos o exemplo do livro de Oséias, onde Oséias, orando pela salvação de sua esposa, conseguiu fazer com que ela saísse daquele laço de engano e morte e voltasse para casa. Assim também nós podemos usar essas estratégias para trazermos de volta aquilo que é perdido. É perdido. Porque a própria palavra diz que ele por si nunca será salvo. Agora, se tiver intercessores orando, sim, Deus ouve a oração de um justo. Então pode ser que um dia um filho ore pela salvação dele e ele realmente acorde, largue aquela vida e saia de lá. Mas geralmente é o cônjuge. Geralmente tem que ser a pessoa largada que ora pela salvação daquela pessoa. Aí você decide se você quer ou não quer fazer esse papel. Aqui no livro de Ezequiel capítulo 15, versículo 60, vai dizer assim: sobre você que não foi mulher sábia, não cuidou da sua casa, não fechou, não guardou, não orou, não jejuou, não guardou sua casa, seu lar, seu cônjuge, com todas as coisas que deveria ser, você foi uma mulher tola. Você não se manteve em dia. Agora você quer restauração de graça, sem visitar 10 canais, anotar todos os processos, anotar tudo que funcionou, sem buscar realmente. Não quer visitar 10 canais, não quer perder meses, anos pesquisando, paga alguém que fez, né? Porque alguém procurou tudo isso e sabe tudo isso. E essa pessoa vai te dar a dica certa, vai te dar o conselho certo, na hora certa. Por quê? Porque você não quer procurar em vários canais, um monte de vídeos. Você entra no canal, tem 2.800 vídeos. Você vai saber, aí os títulos são tudo muito parecidos. Como é que você vai saber qual que você vai ter que olhar? Olha todos. Aí você olha tudo. Faz isso, eu fiz isso. Eu não tinha condições e não queria pagar. Fui pelo caminho mais longo, até aprender tudo para guerrear contra essas estratégias dessa inimiga aí. Mas agora eu estou lendo da mulher, aqui no caso é Jerusalém, arrependida. Jerusalém ficou pior do que Sodoma e pior do que Samaria. Jerusalém se prostituiu até muito mais do que todos que ela condenava. E isso vai acontecer com você, porque aconteceu com a menina dos olhos de Deus, que é Jerusalém. Vai acontecer com você, que é a promessa de Deus. O inimigo te ponhou ali para ser escárnio de um monte de homem. O inimigo te põe ali para ser escárnio de um monte de mulher. Você vai ser usado, tripudiado por um monte. Porque se aquele te largou é porque você não presta. Se aquela te largou é porque você não presta. Sabe o que o mundo vai fazer? Vai assinar embaixo que você não presta. E é o que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém foi tripudiado por todas as nações da terra. Ficou pior, cometeu pecados piores do que Sodoma e do que Samaria. Samaria não tinha o templo de Salomão. Samaria construiu templos para outros deuses, construiu templos, construiu imagem, construiu bezerros, construiu coisas para lhe dizer que vai adorar a Deus. Só que diz que Jerusalém fez pior. Mas, olha só,
Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Ou seja, quando você fez uma aliança ali com seu cônjuge, Deus estava junto. Ele vai lembrar dessa aliança. E por causa dele, né? Estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então, ele lembrou daquela aliança e vai estabelecer uma aliança agora eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes as tuas irmãs maiores do que tu com as menores do que tu. No 46, a tua irmã maior é Samaria e as suas filhas, e a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que habita à tua direita. Eu estou falando que direita e esquerda vai vir para mim, tá? E a tua irmã menor que habita à tua direita é Sodoma. Sodoma, a direita, é pior do que Samaria, né? E suas filhas, né? Aí ele diz aqui que as duas vão lhe ser dadas como filhas para Jerusalém, que é a moça escolhida por Deus, que é Jerusalém. Mas não pela tua aliança, não porque você merece, não porque você tem aliança com Deus e descumpriu e fez pior, como se comportou pior. Porque eu estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor. Ou seja, o Senhor se lembra da aliança dele contigo na mocidade. E ele vai fazer isso para a honra e glória dele. Para que te lembres disso e te envergonhes. E nunca mais abras a tua boca, ou seja, quer falar da amante? Quer falar das outras? Você está prestes a ser muito pior do que todos. Prestes a ser muito pior. E nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha. Quando eu te espiar de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. Eu vou falar uma coisa, que quando eu saí de casa, eu fiquei quase um ano sem arrumar ninguém. Eu fiquei realmente sozinha, sem arrumar ninguém, quase um ano. Acho que foi uns 7 meses, aí eu tentei com uma pessoa, depois fiquei mais um tempo sozinha. Então, assim, é muito engano. Quando você sai de casa, o mundo vem com muita mentira e só manda gente falsa e mentirosa. Aí eu ficava naquela, eu tô esperando ele voltar. Mas tinha 10 contatinhos ali. Tinha sempre os talvez, né? Sempre, lá na igreja tem alguém. Lá no trabalho tem alguém, né? Não conversava com a pessoa, mas olhava. Como Deus vai trabalhar e restaurar se você não se posicionou? Se você não bloqueou, se você não fechou as portas, não falou, eu tenho meu marido, eu não quero saber de ninguém, eu tenho um cônjuge. Como que Deus vai restaurar se eu tô meia boca? Então, ali foi o começo da deturbação. O pior foi tudo que aconteceu depois. Meu Deus. Quando eu li esse texto aqui, que Jerusalém foi pior do que Sodoma, pior do que Samaria, eu pensei realmente, eu acabei me comportando muito pior do que todas essas mulheres que eu condenava. E isso vai acontecer contigo se você não se posicionar logo direito. Não tirar essa foto de perfil sensual, com esse cabelo todo adulterado, modificado ali para agradar a sociedade. Se você não glorifica a Deus pelo que Deus te deu, e não é grato a Deus pelo que Deus te deu, e não trabalha o que Deus te deu, que é o seu cabelo, que é a sua natureza, que é o seu rosto, cada cicatriz é uma história, você não tem que ficar escondendo nada de ninguém. Cada traço de velhice que é a minha história, é a minha vida. Eu não tenho que ficar disfarçando, escondendo isso de ninguém. Aí, o que aconteceu? Eu falava que queria para agradar parente, amigo, tudo, mas não queria não. Lá no fundo eu ficava pensando, ele tá aproveitando, não ajuda um centavo com as filhas, fica falando que nunca tem dinheiro, e lá é churrasco e comilança final de semana, todo final de semana é só festa, e eu ficava sabendo de tudo.
Como que eu vou querer voltar com uma pessoa dessa? Não. Ele está curtindo a vida quando eu chego lá, todo emburado, eu não queria nem ver a gente. Tá, o que eu vou querer voltar para uma pessoa assim? Eu errei, eu pequei, eu confessei. O meu pecado ficava sobre mim dia e noite, a ponto de eu sair de casa, porque eu não suportava ver o engano que eu estava fazendo. Mas hoje em dia, vendo com olhos espirituais, a coisa já estava muito mais trabalhada pelo inimigo muito antes. Aí como a amante investe muito tempo por um personagem que depois ela vai pagar muito caro para tentar manter, ela vai gastar dinheiro com macumba, com feitiço, vai gastar 5, 10, 50 mil, é nada para essa mulher, é nada, porque ela vai ter um homem ali, um eletricista, um encanador, um cara que faz tudo, que assa carne, que faz tudo para ela, e você não vai ter ninguém, e teus filhos não vão ter ninguém. Pensa nisso. Ela só escolhe os homens bons. Depois larga ele bêbado, drogado, larga ele doente, larga ele na sarjeta, ainda xinga que ele não presta, que ele é um imprestável. Por que ela faz isso? Porque você fazia propaganda que ele era um bom, agora ela faz propaganda que ele é um imprestável, para todo mundo saber que ele é um imprestável. E ele está convencido que ele é um imprestável, se ele sair de lá não tem saída, ele está algemado lá naquele engano dela. E a Bíblia diz que ele vai morrer nesse engano porque Deus o rejeitou. Por ter sido tolo, por ter ido na lábia, por ter escutado a conversinha da mulher adulta. Deus o rejeitou. E o único jeito dele sair dessa condenação é através da sua oração, da sua intercessão. Porque pode passar 1 ano, pode passar 8 anos, como no meu caso, e não acontece nada lá enquanto eu não me posiciono aqui. Quer dizer, Deus não vai mexer lá. A não ser que uma das filhas realmente se convertesse, mas ela fez um trabalho tão bem feito que as filhas estão pior do que ela. Infelizmente, as filhas do meu marido estão pior. E ela conseguiu, então não tem ninguém orando. Se eu não orar, não tem ninguém orando. Os filhos dela estão mais torcendo que ele continue lá, bancando todas as comilanças. Eles querem que continue daquele jeito. Porque os filhos dela também são destruidores de lar. Porque aprenderam com a mãe. E isso é bíblico. Isso é palavra de Deus. Eles são extremamente religiosos e fazem tudo de acordo com o que está escrito aqui. Mas você sabe qual que é o lado que eles estão? O lado do engano. O lado da mentira. E eles sabem. Eles sabem. Porque senão não teria bebedeira. Senão seria oração no monte com unção do Espírito Santo. Não, mas não é isso. Oração no monte com unção do Espírito Santo. Se fosse buscar santificação, já estava correndo. Estava dormindo separado para buscar santificação. Mas não fazem isso. Porque lá é engano, lá é mentira, lá é falsidade. Então, esse vídeo eu fiz para você que acha que a restauração vai só acontecer. Realmente, se eu ler aqui Ezequiel 60, Ezequiel 16, do 60 ao 63, Deus vai restaurar por causa dele, por causa da aliança dele, por causa do nome dele, para honrar a promessa dele, mas não por causa de você, porque você está sendo frouxo, você está sendo frouxa, você não está buscando, você não está lutando, você está tendo contatinhos, você está postando foto sensual. Olha, é cada personagem que eu recebo no WhatsApp, que eu olho assim, essa foto do perfil, eu ponho isso num grupo, eu não consigo pensar num grupo, aí a pessoa me pergunta, você não vai fazer grupo? Eu sei porque você quer grupo. Eu sei muito bem porque você quer grupo. Para desanimar aquele homem que está lá lutando pela sua família e você se oferecer lá também. Tá? Por isso você fica perguntando se vai ter grupo. Vá lá nos outros canais, vá lá para ver se alguém vai colocar você em grupo. Vá lá. Talvez não conseguiu entrar nos outros grupos dos outros canais justamente porque na entrevista não foi aprovado. Né? Ou até entrou, mas foi reprovado porque alguém te denunciou. Então, a restauração é um assunto sério.
E eu não brinco com ninguém que entrou em contato comigo e está orando, eu estou orando também. Tá? E eu não vou mentir para ninguém. Se você é OM, se você é OH, você sabe que você é. E não adianta você criar perfil fake para vir querer me detonar. Não adianta, eu sei, o Espírito Santo fala para mim. A pessoa acha que vai me enganar. Não engana. Tá querendo acabar com o meu canal, criando perfil fake? Sei. Você não se emenda com o Senhor para ver. Talvez essa seja a sua última chance, talvez esse seja o seu último vídeo. Talvez Deus já marcou um encontro com você ali na frente. E a tua partida já foi marcada, você que não se deu conta. Você está querendo lutar contra os profetas de Deus que estão sendo mandados para tentar te resgatar desse personagem que você criou. E que você querendo lutar por esse narcisista, por essa narcisista. Lembra da tua primeira aliança. Eu poderia aqui de novo falar todos os textos bíblicos que enfatizam Deus na primeira aliança. Abraão com Sara teve que mandar Agar embora com a criança, porque Deus não queria que crescesse junto com o filho prometido, que era o filho da primeira aliança, que é o filho prometido, que era Isaac. Não podia crescer junto. Então, quer mais exemplos? Posso falar de Jó, né? Quer mais exemplos? Eu estou indo no princípio, eu não estou indo na exceção. A exceção é para quem não quer ser salvo. Deus permite você escolher o caminho largo, sempre permitiu. Deus não obriga ninguém. Mas não venha querer que Deus abençoe alguma coisa que você já escolheu que quer ser largo, que você já escolheu que quer ser de qualquer jeito. Não é por aqui. Escolha. Vá numa igreja que faz feitiço, que usa roupa branca, que é um centro de umbanda, candomblé, que até quando usa roupa branca. E faz tudinho, aquele som, tudinho, igualzinho nos rituais. Assiste uns vídeos de umbanda e candomblé para ver como é que é. Igualzinho. Aí você vai lá, porque eles não têm o som do Espírito Santo, eles apelam para fazer, né, com o enganador. Quem é o enganador? Ele engana. Inclusive, a meta do enganador é enganar os salvos. Os do mundo ele não precisa enganar, já são dele. Vá lá. Eles vão talvez abençoar o seu segundo casamento. Com certeza. Vamos continuar com a campanha, saindo da festa de Herodes e Herodias. O aniversário de Herodes, ele fez um grande banquete. E a Herodias, então, a filha de Herodias, do seu primeiro casamento, né, da sua primeira aliança, a filha dela dançou na festa, né, dançou muito lindamente, e seduziu lá o rei Herodes, e ele falou que prometeu metade do reino, e ela só pediu a cabeça do profeta que estava falando que ela não deveria estar, que a mãe dela não deveria estar com este homem, porque não é a primeira aliança. Por que o profeta incomoda tanto se eles estavam num banquete, numa festa, era só festar? Não, mas nós temos que calar a boca daquele profetinho que já está preso lá no calabouço. Nós temos que trazer aqui para mostrar para todo mundo que não tem ninguém mais falando nada contra a gente. Quanta tolice. Acabou toda a vida deles, né? Quando eu assistia a novela ali, que teve isso, depois que cortou a cabeça, acabou toda a vida, tanto da menina, quanto da Herodias, quanto do próprio Herodes. Ficou muito feio para eles querer destruir. Vem tentar me destruir, vem tentar destruir o meu canal para ver para quem vai ficar feio. Deus vai inverter a situação. Deus vai inverter a situação. Então, se você não quer ouvir o profeta, continua vivendo, deixa a vida te levar, não precisa ser inscrito do meu canal, não precisa querer mentoria, não precisa querer restauração, não precisa. Vá lá aonde tem a festa do Herodes e curta a tua festa. É só isso. Festeje lá. Não precisa ficar aqui. Não preciso dos teus comentários. Os
teus comentários acabam assustando quem realmente quer restauração. Não preciso. Então, se emenda. Se você tá se deliciando no adultério, porque isso te dá nome, fama, glamour e não sei o quê, aí o cara te humilha, te faz limpar a privada, daí mira tudo lá e depois vem falar pra mim, cara, o que tu ainda tá fazendo nessa casa? Próxima vez que você comentar, vou mandar você for contar a tua história, de como você é humilhada pelo amante. Você vai contar. Para todo mundo saber que não tem flores no segundo casamento. Que não existe flores depois que você largou tua primeira aliança e juntou com um emendado ali, no anguzado ali. Tem um canal que chama de anguzado, né? Tem que dar os direitos autorais. Tá todo anguzado ali e quer a bênção. Você concorda ou não concorda comigo? Eu quero comentário de gente verdadeira que sabe escrever a sua história. Tá? Que não fica querendo meter o dedo na história dos outros. Escreva a tua história no comentário para servir de edificação para quem quer crescer espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, eu vou encerrar por aqui. Senhor Deus maravilhoso, abençoa, Senhor, liberta, Senhor, livra, Senhor, que a gente nunca queira ter esse espírito de Jezabel, que a gente nunca queira ter esse espírito de Herodias, Senhor, que o Senhor nos livre desse espírito de amante, Senhor. Nós queremos sim lutar pela nossa primeira aliança e única aliança, que o Senhor abençoa. Não nos deixe cair tão fundo quanto fizeste com Jerusalém. Nós queremos te servir em espírito e em verdade. Amém.